Queremos orar? Senhor Jesus, te agradecemos por quem Tu és e porque o Senhor tem misericórdia, amor e um coração tremendamente compassivo, que nos acolhe, que quer nos ensinar, que nos chama para Te seguir e para caminhar contigo. Nessa manhã, quando também ouviremos mais uma vez a Tua palavra, trazida pelo pastor Egon, que o Senhor esteja falando ao coração de cada um de nós, conforme a necessidade que cada um tem, conforme os desafios que precisamos receber, as exortações, os encorajamentos. E, Senhor, que então a Tua bênção esteja sobre este lugar e sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. O presidente, há muito falecido, nos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ainda jovem, leu esta frase que ele nunca mais esqueceu. As pessoas se queixam que a roseira tem espinhos. Por que não agradecem que Deus faz crescer em cima de uma haste cheia de espinhos uma flor tão perfeita? Uma das principais características da fé é a de confiar no amor de Deus, apesar dos espinhos, apesar de tudo. A fé em reconhecimento pelo consolo recebido após a tormenta passar, e inclusive durante as adversidades e a dor, reconhecem com o Evangelho de Marcos, no capítulo 7, tudo Ele tem feito maravilhosamente, esplendidamente bem. É só olhar, ou ter olhos para ver, é ter fé para crer, independente do caos e das adversidades que nos envolvem. Eu passo a ler o texto indicado, um dos textos indicados para o Domingo Cantate, que é o de Isaías, capítulo 12, os versículos de 1 a 5. Agora eu vou precisar óculos. Assim escreve o profeta Isaías: Eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão a água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nos saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Parece que tem um versículo que se destaca dos demais, que é o versículo 1,
Orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. O que Isaías quer dizer com tu, Deus, te iraste contra mim? Provavelmente o profeta tenha passado por um período de sombras e escuridão, de dificuldades, de adversidades, de solidão, talvez tenha sofrido injustiça, doença, quem sabe estava experimentando algum tipo de sofrimento, seja físico, emocional ou até espiritual. E interpreta isso como ira de Deus. E assim, tem momentos em nossa vida também, em que também nós andamos encurvados, desanimados, chorando debaixo do peso dessas coisas. E chorar é necessário. Quem não fica triste de verdade, não se alegra de verdade. Quem reprime a tristeza, reprime junto a alegria. Contudo, Isaías nos convida a olhar para além da dor e do sofrimento, a perceber a bondade de Deus que está trabalhando nossas vidas para nos tornarmos mais humanos, mais maduros, mais compreensíveis com os outros, mais semelhantes com o Filho de Deus, Cristo Jesus. Porque de Jesus é dito em Hebreus 2:10, convinha que aquele, Deus o Pai, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Por isso mesmo, o encontro do ser humano com Deus acontece, antes de tudo, nos lugares mais profundos da vida, na encruzilhada do sofrimento, na cruz. E é através do sofrimento que também nós, a exemplo de Cristo, somos aperfeiçoados. Seguir a Jesus não tem nada a ver com um banho em água morna, perfumada. Vida plena inclui momentos de dor, momentos de aperto, momentos de incerteza. Os mortos não sofrem, só os vivos. Sim, tem muita coisa que pesa sobre nossos ombros, mas esse peso que carregamos também tem um objetivo: serve de lastro para nossas vidas. Dias atrás eu li alguma coisa sobre pedras, se não me engano, foram depositados na ilha de Florianópolis, e com essas pedras se construíram muros, escadas e outras coisas, mas as pedras não eram dali, vieram da Europa, provavelmente Portugal. Para que trazer pedras de Portugal se aqui tem tanta pedra? É que os navios vinham de lá para buscar, talvez, para o Brasil ou outras coisas, e voltavam, mas eles vinham vazios. E o navio vazio, ele balança demais e corre o risco de afundar. Então, as pedras serviam de lastro para a vinda ao Brasil. Para não afundarmos no mar do egoísmo e da autossuficiência, dispensando a Deus, nós também precisamos de um lastro na vida. Hoje, como a Irme já falou, nós celebramos Domingo Cantate, um convite para cantar.
Trata-se de um convite para louvar a Deus, apesar do caos, apesar das dificuldades, apesar dos desencontros, das sombras, das nuvens, das tormentas que nos acompanham pela vida afora. Um convite para cantar nossa melodia de esperança, enquanto a vida se encarrega dos contrapontos e dos tons graves. De fato, a nossa vida só será plena e fará sentido quando aceitarmos o som do contrabaixo como parte da nossa vida. Então, nossa vida imita uma grandiosa obra musical. Quando entendermos a dor como elemento inevitável e até indispensável para dar profundidade à vida, nos tornar maduros e aptos para o reino de Deus. Então, teremos motivo para cantar. E, inclusive, teremos motivo de louvar a Deus, apesar de tudo. Somos exortados a louvar a Deus após o período das lágrimas, na confiança de que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Mas ensaiar o cântico, mesmo em meio às lágrimas, isso não é tão fácil. Talvez consigamos, no máximo, ensaiar um pouco no começo. Depois se torna mais natural. Contudo, isso é a maior declaração de confiança que podemos demonstrar, confiança em Deus. E isso nos trará um sentimento de plenitude e de paz, apesar do caos que nos rodeia. Apesar das noites escuras, apesar das cargas e da cruz que nos cabe carregar. Cantar faz vibrar todas as cordas em nosso ser e nos liberta. Vale a pena ler uma vez com atenção o livro de Jó, uma pérola da literatura. Jó cresceu no conhecimento de Deus por meio da dor, por meio do sofrimento. Depois de tudo o que ele passou, tudo o que perdeu em bens materiais, filhos, saúde, ele se dirige a Deus e confessa: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso depois de todas as tormentas dos dói-dói que vieram sobre ele. Sua vida está difícil? Lembre de Jó. Lembre que Deus trabalha também no turno da noite. Trabalha a partir do caos, já desde Gênesis, capítulo 1, versículo 2, onde diz: a terra estava sem forma e vazia. Tem uma estátua, talvez a estátua mais conhecida de Miguel Ângelo, seja a estátua de Davi. Imagina essa estátua ainda um bloco cru, e imagina que pudesse sentir dor. E o Miguel Ângelo começa a martelar, a usar a ferramenta para tirar pedaços, a lixar. Depois que já tem uma certa forma, começa a lixar também. Imagina a bagunça, o caos aos pés dele. Pedaços de mármore, sei lá que material que ele usou, pó, sujeira. Mas, no final, uma obra esplêndida. Assim Deus trabalha em nossa vida também, como foi com Jesus,
que foi aperfeiçoado através da dor. Nós passamos por isso, não entendemos por quê. Mas uma coisa podemos ter certeza, isso nos torna mais humanos, nos torna mais compreensivos com a dor do outro. E isso é motivo para louvar a Deus. Lutero disse: quem persevera na fé poderá experimentar no final que Deus não abandona os seus. Ele espera com seu consolo e estica tanto as cordas que a gente tem a impressão que terão que arrebentar. Mas na hora certa, Ele entra em ação e vem ao nosso socorro quando pensamos que iremos cair no abismo da perdição. Quem persevera na fé poderá experimentar no final que Deus não abandona os seus. Ele espera com seu consolo e estica tanto as cordas que a gente tem a impressão que terão que arrebentar. Mas na hora certa Ele entra em ação e vem ao nosso socorro, em nosso socorro, quando pensamos que iremos cair no abismo da perdição. E quando percebemos que os nossos pecados nos distanciaram de Deus e Ele perdoou e nos abriu outra vez o caminho de volta ao seu coração, aí vemos que também em relação aos nossos pecados vale, tudo Ele fez esplendidamente bem. Então, por tudo isso e apesar de tudo, o profeta Isaías insiste: cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Que essa visão que Deus está trabalhando em nossas vidas, como Miguel Ângelo, ao esculpir a estátua de Davi, entre tantas outras obras, nos motive para a gratidão e o louvor a Deus em nosso dia a dia. Amém.